a minha diva sempre foi e continua sendo Alcione. E aí, BR, como foi? Sabe, Sim. meu... E tinha que ser ontem, a carteira de trabalho não tava, e eu tava assim, ó. Fala do teu jeito, seja você mesma, que eu também vou ser eu mesmo e tá tudo lindo. O espaço que drag queens vem conquistando nos últimos anos é notável. No mês de outubro, Pablo Vittar e Glória Groove foram capa da revista Vogue Brasil, apresentando os melhores looks da temporada. Nesse mesmo mês, Pablo ainda foi indicado ao Grammy Latino na categoria de Melhor Canção em Língua Portuguesa por sua colaboração na música Amarelo, de Emicida com Maju. Em Chapecó não é diferente. A cena drag continua crescendo e ocupando diferentes espaços. Hoje, o Desconectado recebe Felipe Brum, ou Sofê, para trocar uma ideia sobre o seu canal do YouTube, o canal E Como Foi, e claro, sobre sua drag, a BR Queen. De novo, né, seja muito bem-vinda, e quero saber como que você tá, se tá bem, se tá mal, se tá irritada, se tá tranquilo. Eu tô bem, hoje o dia tá tranquilo, muita coisa acontecendo, então colocando as energias em práticas, 1000 listinhas para fazer 1000 coisas aqui, tava até olhando, hoje é a quarta-feira e a lista que tem menos coisa e deve ter umas 10 só. A minha primeira pergunta envolve o canal. Quero saber quando surgiu a ideia de fazer o canal. Que, para quem não sabe, o Felipe e a BR compartilham um canal, que é o E Como Foi, no YouTube. Sai vídeo novo amanhã, inclusive, quinta-feira. Então, quero saber como surgiu essa ideia de fazer o canal. Então, o que acontece? A ideia de fazer o canal ela já vem de muito tempo e eu sempre gostei muito, assim, sempre pensei em trabalhar essa ideia e tal. E ficava pensando como fazer isso, em que formato vai ser, sobre o que eu vou falar e tal, e sempre tendo a perícia e a calma de entendendo que na hora certa eu saberia que tinha chegado, sabe? E aí eu pensei, ok, né? Vamos lá. Eu comecei a esboçar ele mais enfaticamente em julho, e porque eu comecei a trabalhar também, né? E numa loja, carteira assinada, primeira vez CLT. E aí eu pensei, não, agora a gente tem dinheiro para investir um pouquinho, para comprar uma coisa, outra coisa e tal, tudo mais. E vamos fazendo assim. Aí, no dia 5, acho que de agosto, foi a primeira gravação. E assim, o primeiro vídeo só saiu no dia 27 de setembro. Mas ele estava gravado desde o dia 5, já de agosto. Toda uma preparação, e aí a ideia. E aí foi engraçado que muita gente começou a falar: você tinha que ser youtuber, você tinha que fazer stand-up, você tinha que isso e aquilo. E eu aqui quietinha, né? Bem Ana, referência bíblica, aqui orando, esperando meu Samuel, pedindo: Senhor, pelo amor de Deus, eu preciso. Quietinha, e aí agora saiu. Meu, que bom. E eu concordo, eu acho que você tem um time de humor muito inteligente. E eu acho que super combina com o YouTube, super combina com a drag também. Enfim. E você faz isso tudo só, quer dizer, você e a BR, né? Mas se parar para pensar, é um trabalho de youtuber em dobro. Então, eu quero saber como é ser youtuber em dobro, nesse caso, e se você tem a ajuda de alguém, de algum amigo, de alguém que está colaborando contigo no canal. Então, hoje a minha equipe, embora é um canal que só tem 2 vídeos, mas a minha equipe já conta com 2 a 3 pessoas. Tem uma terceira pessoa que às vezes ajuda a gente mais, tem, às vezes menos, dependendo das possibilidades dela. Mas principalmente meu produtor, o Jefferson Brizola, e o meu social media, inclusive eu só trabalho, é uma empresa familiar, né? A gente é muito, muito recatado. Eu só trabalho com filhos, todos são filhos da House. Então, o Jeff, o André e o Riva são todos filhos. E aí o André, ele cuida mais a parte da criação, das montagens, das colagens, do Instagram. Eu só chego mesmo, assim, uma coisa bem Naomi Campbell, eu só falo, olha, é isso, a divulgação começa tal dia, e é isso. E eles criam, eles fazem as coisas, mas aí tem todo um trabalho, que eu acho que é a outra pergunta, de ser o youtuber em dobro, e é bem complicado. É bem complicado que a gente tem que acertar os ponteiros do relógio, por exemplo. Quando eu gravei o primeiro vídeo, quando o Felipe foi ver a gravação, assim, no dia que a gente foi fazer a estreia aqui em casa, eu e meus amigos que moram comigo, eu fiquei muito chocado, porque o Felipe estava tímido, o Felipe estava retraído, o Felipe estava caladinho, porque a BR teve uma explosão, assim, que eu fiquei...
Ok, eu pensei que a gente tem que acertar os conteúdos do relógio, porque a BR ela é um vulcão, ela é a Carmen Miranda no palco, mas o Felipe também é essa pessoa muito carismática. E aí, no segundo vídeo, eu já consegui passar isso um pouquinho mais solto. Tem todo o trabalho de montar, acordar. O último vídeo para gravar, o que vai estrear amanhã, eu acordei 6h40 da manhã. Acordar, montar, fazer a make e tal, aí erra a make, volta, bota aquilo, e aí depois desmonta, depois grava o Felipe, aí tem que gravar todas as divulgações com a BR, é foto, aí agora o social media passa, além do roteiro que a gente cria para o vídeo, tem um roteiro que se cria para, olha, tem que dizer isso, tem que fazer chamada, tem que gravar vídeo agradecendo, tem que isso, tem que aquilo, e eu tá assim, ó, e aí tem que lidar com o estresse do Felipe, tem que lidar com o estresse da BR. E o último vídeo agora, meu, foi um pudim de estresse para mim. Porque primeiro perdi o brinco, depois perdi o cílio, depois o cílio não ficava, a maquiagem não estava boa. E aí até você organizar, para você gravar, para você estar bem, para você isso, para você aquilo. Então é um trabalho em dobro, realmente assim, é um jogo, tem que ter um jogo de cintura muito grande, assim, para... porque são... Para dar conta. São muitas relações. É a BR conversando com a câmera e conversando com o Felipe conversando com a BR, conversando com a câmera, é o público, eu quanto esses dois sujeitos, é um trabalho. Eu já estou com mais 5 identidades, assim, do DG, todas múltiplas personalidades. E é louco, né? É bom ouvir você falando isso, porque a gente tem acesso ao conteúdo pronto, finalizado. 10 minutos de vídeo, editado, Felipe BR. E, na real, o processo criativo é muito maior, é muito complicado, é muito grande. Então, é interessante saber disso. Eu acho que se interessar pelo processo criativo do outro é uma forma de valorizar a arte. Tu falou da house. Você tem uma house agora, que é a Casa R. Como que nasceu essa casa com 24 crianças, é isso? Atualmente eu acho que a gente está com 24 crianças, assim. Sempre tive vontade de ser mãe drag, porque, embora agora, e acho legal essa coisa dessa popularidade e tal, tudo mais, né? Das séries, de trazer assuntos importantes à tona, mas eu já acompanho a questão do Stonewall e tal, tem muito tempo, e já via desde o Stonewall a importância das houses. Mas eu lembro de em 2019, quando a BR, inclusive, virou DJ e tal, tocava nas boates da cidade e tal. Na saída, teve uma bicha que virou para mim e falou assim: tu vê, eu tava de BR, né? E assim, eu sou muito, muito simpático, muito carismático, muito de boa, canceriano. E a BR, embora seja pisciano, não me encaixa, porque eu acho que a gata é ariana, assim, a gata é a diaba. A gata E tem aí, ascendente. meu Deus do céu, assim, ó. E aí a pessoa virou para ela e falou assim: ah, tu já viu o Pose? Eu falei, não. Ela, bicha, você tem que ver. Eu sou Electro aqui, isso, aquilo, não sei o que, não sei o que. E hoje, eu paro e olho, a bicha era uma bicha de 1,50 m, branca, POC, e eu pensava, gata, eu penso hoje, eu sou Electro, bicha. Ah, A sim, senhora, com sim. muito esforço, é Angel, isso se eu deixar. Mas, assim, é muito legal ver, foi muito interessante ver. Então, assim, essa coisa de nascer a House, eu já sempre tive em mim. E eu tive meu primeiro. O Felipe teve o primeiro. Ai, às vezes eu falo de mim na terceira pessoa. A gente é muita personalidade, como eu falei. Ignora. Eu me perco às vezes no personagem, aquelas. Eu, no começo desse ano, terminei um relacionamento, meu primeiro e único relacionamento, assim, namoradinho, mão dada, aquela coisa e tal. E não foi difícil para mim, mas a gente fica um pouquinho perdido, assim, porque é uma mudança na nossa vida. E eu senti de verdade, eu olhei para o chão e eu vi que meu pé não estava tocando no chão. E quando eu fui ver, eu estava literalmente assim no braço da minha drag. Sabe, ela me carregou por um período, tipo assim, agora você não está com muita perna, então eu vou cuidar de você. E foi muito interessante, na semana que eu terminei o meu relacionamento, eu fundei a House e virei mãe já de 4 crianças. Inclusive do meu ex-namorado. A gente terminou e ele virou meu filho. Aconteceu muita coisa e tal, tudo mais, e aí eu fui pensando a House e tal, como é que vai ser, como é que isso vai ficar. Fiz um encontro da House aqui, eu e as 4 crianças drags e tal, tudo mais, todas já com nome, maravilhosas. E aí veio o carnaval, e aí eu ia na casa de um amigo e tal, falava House, mas eu quero ser filho também, mas eu quero ser filho também, mas eu quero ser filho também, mas eu quero ser filho também. E hoje,
vamos ver, 8 meses depois, essa house tem 24 crianças. Mas é uma coisa muito boa, porque eu já tive vários filhos que chegaram e falaram coisas para mim assim, olha, aconteceu isso, 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 isso. E coisas que eu sei que eles jamais falariam para os pais deles. Coisas que eles estavam errados, coisas que eles eram culpados, coisas que, tipo assim, olha, aconteceu isso, eu quero saber se eu fui tóxico, se eu preciso ir na delegacia, se eu não sei o que, e eu sentar e pensar assim, o quão bom está sendo para mim e para essas crianças. E teve uma vez também que me marcou muito, que foi falando com um dos meus filhos, que inclusive faz parte do canal, né? Que ele veio conversar assunto comigo, que ele estava saindo com um boyzinho, e que isso, aquilo, outro. E aí eu falei, né, começamos a conversar. Eu falei, não, falar mesmo, é super normal falar essas coisas para a mãe. E ele falou, não, não é. Ele falou, para mim está sendo normal agora que eu tenho uma mãe para falar disso. E ele tem a mãe dele viva. E eu fiquei assim... Eu acho que isso é um ponto interessante de tocar para quem está assistindo e não tem a consciência do que é a house e ser a mãe drag. Meio que elas assumem um papel de fato de mãe para a comunidade LGBT que não tem esse apoio dos pais em casa. Então, é uma nova mãe que a gente encontra para bem isso que tu aponta, sabe? Para dividir coisas, para pedir conselho. Hoje eu entendo muito quando a minha mãe fala que a gente que não tem filho preferido, porque realmente você não tem. Que lindo. E é importante isso também porque ressignifica a ideia do que é ser mãe e sobre quem pode ser mãe. Isso é incrível. E uma coisa que eu fico pensando é que é tão interessante ver que tem uma mãe drag com 24 crianças e que é super brasileira em questão de referência drag. Então eu queria saber quais são as referências da BR, porque ela é a BR, né? O próprio nome já diz tudo. Eu acho tão legal quando tu fala essa longa BR, que faz essa associação com a rua, com a caminhada, com a estrada, e ao mesmo tempo com o Brasil. Quais são as referências da BR? Tu falou da Carmen Miranda, tem a RuPaul, mas de onde vem essa brasilidade toda? Essa história da BR ela é bem complicada, né? Assim, bem grande mesmo. Que veio assim, quando eu comecei a pensar o meu nome, o primeiro nome que surgiu, inclusive é o nome ali ai meu Deus, do outro lado, da Manequim, que era eu assistindo o RuPaul, comecei a 7ª temporada, e eu pensei, o meu nome de drag, um dia quando eu for drag, se eu for, vai ser Laquisha. Vai ser Laquisha e tal, porque Laquisha é o nome do gueto e tal, não sei o que, só que eu pensei, ok, beleza. E aí, eu vim para Chapecó, e aí comecei a mergulhar nesse mundo drag e tal, conhecer. E as minhas referências visuais aqui em Chapecó, as minhas irmãs drags, elas eram, não é uma crítica, elas eram todas americanizadas, looks pretos, prata, cinza, uma maquiagem muito sóbria, e todas elas, a maioria, muito branca. Então, a maquiagem já era um pouco mais pálida e tal, mas eu ficava assim, aquilo tudo me deixava um pouco assim, porque eu via muita cor. Mas ao mesmo tempo que eu via muita cor, era muita cor do que é chique, as cores nobres. Não uma com um amarelo, um verde, um laranja. E aí eu ficava assim, não, sabe, não me sentia contemplado. Porque ela vem dos Estados Unidos, né, esse grande movimento. Mas eu acho muito de ressignificar e apropriar a nossa cultura para isso, porque a gente tem muita cultura aqui. E aí eu pensei, não, eu quero uma coisa bem brasileira. Foi a primeira coisa que eu defini. E comecei esse trabalho de perguntar para todo mundo. Perguntei para minha mãe drag, perguntei para as minhas irmãs drags, para melhores amigos, para o meu agiota, para o meu massagista, perguntei para todo mundo que nome eu deveria escolher. E aí, ninguém tinha um nome. E aí eu decidi, BR. BR, e ficou essa coisa que eu adorei. E, principalmente, olhar para a referência americana, pensar quem seria essa referência americana no meu país. E aí eu fico pensando, uau, quem hoje, por exemplo, músicas que eu fico pensando para performar e tal? Tina Turner. Se você trocar, a nossa Elza Soares é a Tina Turner, entendeu? Muito parecida, o estilo meio rock, o jeito de cantar, a voz rasgada, o que faz. Aí, por exemplo, eu sou apaixonada, eu até falava, se eu tivesse que ter uma diva americana, seria Whitney. Eu acho importante pontuar que essa influência norte-americana não existe só no universo das drags, né? Existe em toda a cultura latina, se parar para pensar. O que a gente entende por ser americano vem muito do que são os norte-americanos.
E eu concordo muito com você sobre fazer essa comparação, assim. Quando eu descobri o Ney Matogrosso, eu sempre pensava que ele é o nosso David Bowie brasileiro. Para terminar, eu quero te agradecer por topar conversar comigo hoje, por compartilhar essas histórias maravilhosas, essas reflexões. Eu tinha uma coisa para te dizer, eu acabei esquecendo. Ah, lembrei. Eu estava falando e eu pensando aqui, como tem uma coisa que eu acho muito bonito, que eu percebo em dois tipos de pessoa, em quem faz drag ou em quem fez teatro, que é a gratidão pelo teatro e pela drag, assim. Todo mundo que faz drag, que eu já tive contato, demonstra uma gratidão imensa quando tu fala que a tua drag te carregou no colo por um tempo. Assim, quem fez teatro sempre tem uma gratidão imensa, porque é transformador em vários aspectos, assim. Então, que lindo te ouvir falando disso, inspira muito. Enfim, muito obrigado por topar participar do Desconectado hoje e por, enfim, por ser a BR, por ser o Felipe. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço, imagina, é um prazer aqui e tal, tudo mais. E igual a gente estava falando ali, que acho que é uma questão importante, e eu falo isso porque teve, acho que 2 momentos que a gente estava conversando antes, né? Coisas só internas, só o pessoal de casa, tá, gente? E que a gente estava falando e que eu me emocionei, até coloquei a mão no rosto, que acho que a gente tem essa gratidão porque a gente falava sobre a drag na sala de estar, né? Sobre isso. E, Verdade. e assim, o Felipe já esteve na sala de. Assim, antes da drag estar na sala de estar, você tem um menino gay na sala de estar. Aquela criança que está tocando alguma musiquinha, ela está dançando até ela sentir um olhar pesado de alguém, ela vê e ela se ajeitar, e ela se consertar, e ela ajeitar a postura dela, sabe? E quando a gente vira drag, a gente também vira drag na sala de estar. E já teve algumas situações, sim. Teve uma vez que eu nem estava de drag, mas eu estava nesse meu processo. Hoje me considero transviada, trans, enfim, dentro da minha não binariedade. E que eu estava muito feminina, assim, era um aniversário de uma pessoa dentro de um apartamento, até um bom apartamento, mas na sala, e eu cheguei com meu saltão preto, com o vestido bem colado, tava com mais curvas do que a pista Ayrton Senna, nossa, cabelo cacheadinho, kimoninho, e foi aquela coisa meio a travesti na sala de estar, ou a drag na sala de estar, sabe? E eu fiquei muito, meu Deus do céu, o que está acontecendo? E isso vem, mas em poucas situações, porque na maioria das vezes é o que você falou dessa gratidão. Eu acho que a gente faz teatro, a gente faz drag, a gente é grato ao personagem. Tem um discurso que eu amo muito. Também tem pessoas que inspiram o Felipe, né? Tipo, a maioria das pessoas que me inspiram são pessoas do teatro. Viola Davis, Meryl Streep, Fernanda Montenegro, sabe? São pessoas que eu fico olhando e penso, se eu conseguir ser 10%, eu já vou estar tão feliz. E tem um discurso do prêmio CLBT que a Meryl Streep levou, e quem fez a honraria de entrega foi a Viola Davis. E tem uma cena que, no meio do discurso, é 5 minutos de discurso, e a Viola Davis ela falou: eu fico pensando, Mary, quando um personagem acaba, que você faz, para onde ele vai? Porque ele continua existindo em nossa memória. Então, eu acho que, para a gente que é artista, para a gente que é drag queen, a gente guarda esse personagem e ele continua existindo na nossa memória. Seja um personagem de teatro, de novela, de uma peça, uma drag. Muita gente me pergunta, Felipe, você vai ter só a BR, você não vai ter outros personagens? Eu falo, eu não sei. Já é tanta energia para fazer só ela, não sei se eu consigo outras. Mas a gente é grato porque com a BR eu aprendi a ser a pessoa que eu sou. Por exemplo, esse dia que eu fui montada para o Cubo, eu nasci na boate e a BR voltou do Cubo até em casa, ainda parando na avenida para comer um hot dog, montadíssima, com a sua bolsa, com seu salto, 4 da manhã. Porque a BR me deu força suficiente para entender que eu sou um ser humano, que eu mereço ser respeitado. E que eu posso estar na rua, sim, sofrer violência, mas eu não tenho que sair contando com isso. E que se eu sofrer violência na rua, eu vou montada na delegacia, montada a achar meu advogado, porque o Estado ele é obrigado a me fornecer saúde, educação e segurança. Então, não é como drag que eu vou ter medo de sair montada na rua. Entendo. Muita gente fala, Felipe, você não tem medo de apanhar? Não, eu não tenho, mas eu sou maluca. Eu não tenho medo.
Mas, assim, quem me deu essa força toda foi a BR, de dizer, eu tenho 24 crianças esperando para eu chegar em casa com pão, com leite, meu conselho, para eu brigar com essas crianças. Eu sou uma pessoa trabalhadora que estava na boate até 4 da manhã. Ah, estava zoneando. Não, eu estava trabalhando de DJ, eu estava performando. O meu trabalho requer tempo, requer habilidade, requer perícia, requer maquiagem. Então, qualquer pessoa que vier e dizer artista não é trabalho, vai levar um socão na cara. Então, assim, a BR, ela me ensinou muito a me posicionar no mundo e a me colocar no mundo, me entender como pessoa trans, me entender como pessoa, a pessoa que eu sou. Então não tem como você olhar para um personagem que te marca tanto e você não ser grato a ele. Então, se eu estou aqui para falar hoje, já é mais uma experiência que eu posso deixar a minha voz aqui e que outras vozes venham e continuem surgindo. Muito obrigado por esse espaço. Arrasou demais. E pode ter certeza que, assim como a BR te ensinou, ela ensina muita gente também. Enfim, eu vou parar de gravar agora.